Obrigado. Quero aqui cumprimentar ao nosso presidente, o deputado Sanderson, saudar aqui os demais parlamentares e também cumprimentar ao senhor Júlio César Maciel Ramundo por estar aqui a convite dessa comissão e prestando aqui as informações necessárias para que a gente possa realmente estar apurando os possíveis ilícitos, porventura praticados pelo BNDES. Senhor Júlio César, o senhor trabalhou na diretoria industrial, capital empreendedor e mercado de capitais do banco. Eu lembro que em 2015 eu estava nessa CPI e o senhor esteve aqui prestando seu depoimento e sonegou naquela oportunidade que houvesse qualquer tipo de ingerência do banco para privilegiar grupos econômicos com financiamentos ou aportes de capital. Eu até na época dei um voto em separado, porque eu achava que era importante postergar mais a apuração, mas eu vejo que muita coisa não mudou da nossa última CPI para essa de hoje. Essa CPI ela tem como objetivo investigar práticas de atos ilícitos no âmbito do BNDES entre 2003 e 2015. Eu quero me ater exatamente ao objetivo dessa CPI, que está relacionada à internacionalização das empresas brasileiras. Sabemos que a internacionalização, nós conhecemos muito bem essa pauta, ela é importante para aumentar a competitividade externa e interna das empresas brasileiras. Haja vista que no mundo nós temos aproximadamente 420 empresas multinacionais que são responsáveis por mais da metade da produção mundial. Então não é um fato que ocorreu somente no Brasil, isso é um fato mundial. Sob esse prisma, não resta nenhuma dúvida da importância desse processo de internacionalização. A gente acha que o processo ele é um processo correto, né? E que é desejável apoiar investimentos diretos do exterior que contribuam para o fortalecimento das empresas brasileiras, o crescimento das exportações e a geração de emprego no Brasil. Esse era, de fato, a expectativa nossa, o grande objetivo da internacionalização. Em julho de 2005, a diretoria do BNDES aprovou uma resolução estabelecendo as normas para o financiamento às operações de internacionalização das empresas do exterior. Dito tudo isso, esse é razoado, doutor Júlio César, eu pergunto sobre explicitamente a internacionalização de empresas do exterior, considerando sob o ponto de vista que a sua área de atuação foi exatamente o capital empreendedor, essa é a informação que eu tenho, né? Eu queria que o senhor me respondesse 4 perguntas. A primeira pergunta o senhor considera que foram adequadas as análises de risco sobre os quantitativos e preço das obras, dos empréstimos para o financiamento pelo BNDES? Eu queria, presidente, se o senhor pudesse perguntar individualmente, tá? Essa é a primeira pergunta. Uma. Desculpa. Doutor Júlio César, fica à vontade. Senhor deputado, as operações de exportação de serviço, eu não era responsável pelas áreas de exportação de serviço, mas tenho naturalmente alguma informação. Essas operações elas eram feitas com normativos e seguindo as determinações que vinham desde os anos 90. Essas operações começaram a ser feitas por volta, salvo engano meu, de 1997, as primeiras operações de exportação de serviço, e elas tinham uma característica específica. Elas tinham o contrato de uma obra no exterior, tipicamente um contrato comercial, então elas só vinham para o BNDES. Depois, só eram financiadas, um contrato só aprovado, normalmente depois do que a obra era ganha por alguma companhia brasileira. Em algumas situações, o BNDES manifestava, se ganhar, eu posso vir a financiar, né? Mas não tinha aprovação. Então, o contrato comercial da obra, registros de documentação, de documentos únicos de exportação, hoje DUI, que se chama, mas era um registro de exportação, e registro em sistemas, hoje tem o Siscoserve, né? Então, o banco seguia e procurou seguir sempre a normatização relativa a isso. O BNDES era parte de um sistema de apoio de exportação que, diga-se de passagem, não é muito diferente do que existe em outros países. Aqui no Brasil, então, os senhores
devem ter visto isso, e perdoe-me por talvez ser repetitivo, a gente tinha a Camex, o COFIG e o BNDES. Um determina a política, o outro trata de questões financeiras de garantias, o FGE, e o BNDES era um agente financeiro que executava a operação, né? Então, todo esse sistema ele era um sistema que funcionava levando em conta o apoio à exportação propriamente dita. O BNDES não considerava, até o momento em que ficamos sabendo do que aconteceu, não considerava, porque isso não fazia parte da normatização, o BNDES trabalhar no valor da obra que era financiável. Porque, não raro, essas obras eram objeto de fiscalização e de prerrogativas e de regulamentação nos países de importadores. Então, o Congresso daquele país tem que aprovar. Aqui, por exemplo, no Brasil, quando o BNDES vai apoiar uma obra num estado ou num município, tem que passar na Câmara, tem que passar, né, na Assembleia, e assim também é nos outros países. Então, o BNDES tomava cuidado a respeito de tudo isso, né? E, no momento da comprovação, ele tinha contratos de consultoria com empresas terceirizadas que atestavam todo aquele procedimento e a execução daquela obra. Com esse arcabouço normativo, o BNDES, então, operava nas operações de exportação. Então, foi esse o arcabouço normativo que o BNDES recepcionava e executava nas suas operações. Bom, o que é importante colocar? Primeiro, que o objetivo primordial do BNDES ao fazer essas operações é ampliar a receita e o crescimento das empresas brasileiras. Por quê? Porque no momento que essa exportação é feita fora do Brasil, isso ativa a cadeia de fornecedores locais. Então, por exemplo, uma estatística que eu vi num relatório do banco, mais de 4.000 empresas, ao longo desses projetos de exportação, se beneficiaram desses financiamentos para fora do Brasil, notadamente pequenas e médias empresas, tá? Essa é a discussão que eu acho que precisa ser feita sob o ponto de vista da política. Bom, o que eu acho que é muito importante eu dizer aqui para o senhor e registrar é o seguinte: no momento em que houve a manifestação e se tornou pública os desmandos, os desvios e os problemas que houve nessas obras, o BNDES suspendeu, ainda na gestão do que eu fiz parte, o BNDES suspendeu toda e qualquer liberação para essas obras, ainda em 2015. O BNDES consultou órgãos como a Advocacia Geral da União, não lembro se fizemos uma consulta ao Banco Central, mas a Advocacia Geral da União, acho que a CGU também fizemos uma consulta, e não lembro se fizemos ao Banco Central. E aí, com base nisso, depois o banco suspendeu as liberações, em 2015. Posteriormente, também no sentido de aprimorar esse sistema, a partir de 2016, aí eu já não fazia parte, acho que foi no segundo semestre de 2016, o banco passou a exigir um chamado termo de compliance, no qual o importador lá do outro lado tinha que se responsabilizar e colocar o seu nome lá sobre a regularidade daquela obra. Então, o BNDES passou a fazer isso, né? Bom, o que aconteceu como decorrência de tudo isso? Esses contratos, grande parte deles foram interrompidos e caducaram. Esses processos, como o senhor sabe, ele atingiu até outros países, né? Teve caso até de político que cometeu suicídio, toda a ordem de problemas fora. Mas o banco, então, suspendeu e passou a exigir um termo de compliance. Então, qual é a minha avaliação? É que, em primeiro lugar, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, eu nunca presenciei nenhum desvio, nenhuma pressão, nenhuma prevaricação de nenhum funcionário dirigente do BNDES em benefício de nada do que diz respeito a essas obras. Nunca presenciei. Segunda questão, o BNDES era parte de um sistema de apoio às exportações brasileiras que vinha desde os anos 90 e que tinha outros órgãos de governo, e o BNDES era o agente financeiro. Terceiro, o BNDES obedecia a normatizações que eram próprias desse sistema. Ele recepcionava essas normas e as executava. E o mais importante, aí eu acho que isso é o mais importante, porque tudo isso que eu falei não tem tanta importância se o banco tivesse continuado a fazer a partir do momento que se descobriu que está errado. Então, em 2015 ainda, na gestão que eu fazia parte, nós suspendemos esses desembolsos. Esses desembolsos foram interrompidos em 2015.
Então, é isso que eu posso depor aqui nessa CPI e repetir o que eu disse em 2015. Naquele momento, eu não sabia do que tinha acontecido. Não lembro se a outra CPI foi 2014 ou 2015. 15, né? Mas, então, acho que nós interrompemos, foi no começo de 2016. Acho que eu fui impreciso aqui, o senhor me perdoe, mas foi depois da CPI. Tá? Então, nós interrompemos aqueles financiamentos. Então, o banco está procurando, isso é que eu quero, assim, como ex-funcionário, né, o funcionário licenciado do banco, dizer o seguinte, o BNDES e eu fui parte, vamos colocar ainda como ex-funcionário, nós não temos compromisso com nada que é errado, que é ilegal, que é incorreto. As pessoas lá estão para trabalhar pelo Brasil, para fazer o melhor, para ser diligente e fazer o que é correto. Então, a partir do momento que se descobriu, se interrompe. Assim como teve um outro contrato de uma operação ligada à Petrobras de sondas, que o BNDES interrompeu a partir do momento que apareceu o problema. Então, o banco não tem, o BNDES descobriu que está errado, não faz. Não faz. Agora, se tem um contrato de gaveta, se tem uma coisa que é feita fora do banco, é muito difícil. É muito difícil descobrir. Essas coisas foram feitas fora do Brasil. É muito difícil. Agora, descobriu, o banco vai ser diligente. Vai ser diligente. O BNDES é uma baita instituição, deputado. Uma baita instituição. Tive a oportunidade de viajar o mundo. O BNDES é admirado fora do Brasil. O senhor não tem ideia de como é admirado. A segunda pergunta, doutor Júlio César, eu queria que o senhor me informasse se também o senhor considera que foram adequadas as escolhas das principais beneficiárias nesse programa específico. Aqui eu também gostaria de prestar um esclarecimento que o BNDES não escolhe. O BNDES não escolhe as empresas que vai apoiar. Tem um programa de governo, esse programa de governo ele é definido fora do BNDES. Esse programa de governo, então, ele vem numa política, uma política vira um programa e o programa depois vai virar operação. Essa é a hierarquia da política pública. Política, programa, operação. Então, política definida fora do banco, programa, às vezes fora e às vezes dentro. E depois a operação é realizada dentro do BNDES. O BNDES não escolheu A, B ou C. O BNDES executou uma política que foi definida pelo governo, na época, e procurou fazer de uma maneira correta, de uma maneira diligente, respeitando o melhor interesse público, respeitando a normatização. Foi isso que eu depus aqui em 2015, na CPI anterior, e que eu estou repetindo hoje. Muito bem. A terceira pergunta olha bem, as condições de financiamento exigidas pelo BNDES em relação, item 1, a controle de capital nacional, né? Essa era uma das exigências. A segunda era a subscrição de valores mobiliários que protegiam os investimentos do BNDES e promoviam a adoção de boas práticas de governança corporativa. O senhor concorda que essas condições eram adequadas ou era preciso incrementar mais algumas condicionantes nesses financiamentos? Deputado, eu acho que aperfeiçoamento sempre tem que fazer. Sempre tem que fazer. Eu tenho uma definição o BNDES tinha um conjunto de valores e um deles era a excelência. Me chamava várias vezes para falar para funcionário quando entrava. E aí eu sempre falava o seguinte, a excelência não é um porto, a excelência é um caminho sem fim. Então, assim, quem está aqui tem que ter compromisso com o aperfeiçoamento a vida inteira aqui dentro. Então, para responder o senhor de uma maneira mais geral, depois eu vou entrar no específico. Tem sempre aperfeiçoamento para fazer. Sempre tem aperfeiçoamento para fazer. As questões de governança, elas são sempre colocadas nas operações de participação societária, notadamente, como um caminho a ser percorrido pela empresa durante o apoio do BNDES. Algumas são necessárias já na entrada, tá? Então, a empresa tem que, normalmente, se comprometer com alguns mecanismos de conselho de administração, de número de conselheiros, de práticas de governança, abrir capital na Bolsa. As empresas normalmente assumem um compromisso de abrir capital. Então, assim, tem um conjunto de boas práticas que são definidas no momento em que esses investimentos são feitos, né? Então, essas práticas de governança corporativa, elas são práticas consagradas, são práticas de mercado. Normalmente, o BNDES estuda o que se pratica de boa prática na Bolsa e fora do Brasil, e aí aplica isso. Agora, certamente, sempre tem coisa para melhorar. Acabei de citar o exemplo aqui da obra no exterior. Termo de compliance, porque o negócio deu problema. A última pergunta, senhor presidente, para encerrar.
Fala-se muito sobre o mecanismo de financiamento do BNDES em relação a essas empresas, né? Uns dizem que estava financiando obra no exterior e se afirmava que se financiava os bens e serviços. Eu queria perguntar ao senhor se o financiamento do BNDES ter sido sobre bens e serviços produzidos no Brasil e não sobre obras do exterior foi o mais correto, e se o senhor justificasse por que essa foi a decisão do BNDES. O meu entendimento, senhor deputado, é que não faria sentido o BNDES, por exemplo, financiar gastos locais em outro país. Tá? Então, por exemplo, se fosse comprar bens ou equipamentos com dinheiro do BNDES produzidos por empresa do outro país onde está sendo feita a obra. Isso eu acho que está errado. As linhas do BNDES eram linhas que procuravam, na verdade, financiar os bens e os serviços feitos por empresas brasileiras e os bens produzidos aqui internamente. Então, iam uma série de bens aqui com NCM, que é como se fosse o código da mercadoria e tal, tudo documentado e tal. Esse era o objetivo. Então, a minha opinião pessoal é que deveria, e era assim que o BNDES atuava, procurando gerar demanda, né, compras para a economia brasileira, notadamente pequenas empresas. Grande parte, alguns desses projetos, e vários deles, eram financiados por outros agentes financeiros também. Então, assim, projetos em outros países, às vezes uma obra de um aeroporto ou de um porto, tem outro financiador. Aquilo tudo entra no bolo, mas o BNDES não financia os gastos que são de outros países. E é importante dizer, na hora que tem um banco chinês financiando obra num terceiro país, por exemplo, da África, que tem vários, ou da América Latina, que também tem, ele não vai financiar a obra de empresa brasileira. Ele vai financiar a obra, não vai financiar bem e o serviço da construtora de empresa brasileira. Ele vai financiar de empresa chinesa. E é assim que eu acho que a gente tem que fazer. Se os senhores aqui, após a CPI, entenderem que essas linhas devem permanecer, porque eu acho que elas estão sob escrutínio público e acho que é bom que seja. Eu acho que é parte do processo de aperfeiçoamento. Eu quero, para encerrar, presidente, esse questionamento que eu estou fazendo é porque eu sempre achei que a gente tem que se preocupar com o CPF de, porventura, quem cometeu alguma ilegalidade. Mas a importância de preservar esse banco, que ele é fundamental, o Banco de Fomento para o Desenvolvimento Nacional. E eu me preocupo muito hoje com caminhos que estão sendo colocados para o BNDES. Quero aqui agradecer a sua participação e agradecer também ao presidente pela oportunidade.